computador, daí. Ah, tá bom. A gente aguarda. Mas já fica gravando, né? Isso, já está gravando. Isso, pode, Suzy, fica à vontade. Tá bom. Muito obrigada, Thiago. Bom dia, pessoal. Sou Suzane Albers Araújo, arquiteta urbanista e presidente da Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, a CCR. Em nome da CCR, dou as boas-vindas ao professor Dr. Saulo Gitz, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, nosso grande parceiro neste workshop. Também dou as boas-vindas aos participantes dessa live. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Professor Saulo, mais uma vez, obrigada por estar conosco. É um grande prazer e alegria recebê-lo nesse segundo encontro do workshop, que estará trazendo novas abordagens sobre o tema dos sistemas de controle ambiental e que possibilitarão que aos profissionais uma atuação mais adequada na preservação dos acervos culturais de museus, bibliotecas, arquivos, instituições afins, baseadas em fundamentos científicos e técnicos. Esse segundo encontro, ele encerrará hoje as atividades desenvolvidas dentro do ciclo de palestras virtuais da CCR 2020. Esse ciclo foi proposto como resposta ao desafio imposto pela pandemia do coronavírus, o Covid-19, ao qual, infelizmente, o mundo ainda se encontra refém. Mas é grande a esperança de que retornaremos a um novo normal pós-pandemia em breve. Ao longo desse processo, a CCR se reinventou para se adaptar à nova realidade e, com isso, novos horizontes se descortinaram. Conexões entre profissionais, associações e instituições de ensino e pesquisa foram possíveis. Muitos foram os aprendizados desde a primeira palestra ocorrida no mês de maio deste ano. Iniciamos os trabalhos de forma despretensiosa, visando disseminar os conhecimentos sobre os diversos temas da conservação-restauração. A escolha dos palestrantes objetivou dar voz a professores, pesquisadores e profissionais de diversos locais do Brasil, da América Latina e da Europa, nas diversas áreas da conservação-restauração, apresentando conteúdos de qualidades sobre o tema. Com isso, criamos novos vínculos e novos amigos. A plataforma de transmissão foi alterada. Desculpe, gente. A plataforma de transmissão foi alterada a partir do quinto encontro para que o conteúdo pudesse ser gravado e disponibilizado para o maior número de interessados. Também criamos o canal do YouTube, a CCR-SC, onde se encontram as palestras gravadas do ciclo. No total, foram realizados 15 encontros, incluindo o de hoje. Não teríamos chegado até aqui se não houvesse o engajamento dos palestrantes e da audiência. Portanto, agradecemos aos palestrantes que deram o seu tempo e que brilhantemente transmitiram seus conhecimentos. Para fazer jus ao esforço empreendido por eles, iremos nominá-los por ordem de apresentação das palestras. Professor Dr. Luiz Antônio Cruz Souza, professor Dr. Ângelo Ramírez Luna, professora doutora Gilca Flores de Medeiros, professora doutora Beatriz Mugaiar Kiel, professor Luiz Henrique Castilhos, professora doutora Maria Luísa Ramos de Oliveira Soares, professor Dr. Saulo Gitz, professor Dr. Luca Rossato, professora doutora Marilene Correia Maia, professora doutora Rosiane Norati, professor Jorge Eduardo Lucena Tinoco, professora Beatriz Ramos de Vasconcelos Coelho, arqueólogo Sérgio Duran Chacon e o professor professor Dr. Saulo Gitz, com os 2 encontros do workshop. Também não poderíamos deixar de agradecer a audiência das lives, aqueles que vêm seguindo a página do Facebook da CCR, assistindo, curtindo, comentando e compartilhando as palestras, bem como aqueles que vêm acessando o canal do YouTube, a CCR-SC.
Os comentários recebidos, como os da arquiteta e aluna de museologia de Batatais, São Paulo, Alessandra Baltazar, que, abre aspas, agradece as excelentes palestras e trocas que foram as melhores companhias deste ano, pois trouxeram informação, generosidade e esperança, fecha aspas, nos dão a convicção de que fizemos a diferença, de que nossas fronteiras se expandiram e que os desafios sempre podem ser superados com criatividade, comprometimento e paixão. Finalizando, lembro que a CCR, além do seu Facebook, também possui seu sítio eletrônico, www.accr.org.br, onde são disponibilizados todas as informações sobre a associação, bem como notícias relacionadas ao tema da conservação-restauração. Dito isso, aproveito para lembrar aos que nos assistem e que também assistiram ao vivo ao primeiro encontro do workshop e realizaram o registro de sua presença através do link no chat, que o deverão fazer novamente no dia de hoje para que possam receber o certificado de participação neste workshop. Somente serão emitidos certificados para aqueles que tiverem presença nos 2 encontros do workshop. Portanto, se inscrevam no link disponibilizado no chat. Passo a palavra agora para o professor Saulo, doutor Saulo, lembrando que as perguntas deverão ser feitas através do chat para serem respondidas pelo professor após sua intervenção. Um excelente e produtivo workshop, e a palavra é sua, professor Saulo. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui e novamente agradeço aí a CCR pela oportunidade de poder passar aí algum conhecimento a vocês. Bom, vamos continuar então nosso tema aí do encontro passado. Eu vou partilhar aqui minha tela. Vamos ver aqui se tudo ok. Só um retorno aqui, vocês... Tiago, está ok? Tá tudo ok, professor. Tá bom. Conseguimos ver. Tá bem. Na vez passada, no último finalzinho, a gente tinha falado sobre manter a umidade relativa dentro de vitrines, colocando sílica gel, né? Ficou faltando um pedacinho, que era o seguinte aqui, uma leve explicação. Quando eu tenho um recipiente fechado e coloco água, a umidade aqui dentro do ar, aqui dentro que resta, tende a entrar em equilíbrio. Se eu tenho água, essa umidade tende a entrar em equilíbrio a 100% de umidade relativa. Então, isso até é um risco, né? Por exemplo, quando eu tenho um problema de chuva, alguma coisa, e que entra água dentro do piso, né, do meu acervo, fica com essa película d'água. A tendência é que a umidade relativa do meio ambiente ali fique 100%. Se eu tiver algum livro aqui, algum acervo poroso, vai absorver essa umidade, né, como já vimos. Isso também em limpeza, por exemplo, quando eu estou, né, muitas vezes uso limpeza úmida, né, com pano úmido passando, eu crio uma película de água que vai tentar entrar em equilíbrio aqui, vai evaporar e aumenta a umidade relativa dentro do ar do acervo. Então, por isso, nesses casos, é bom abrir janelas para tirar esse excesso de umidade relativa. Mas tem, dependendo do líquido que eu coloco aqui, eu posso ter outra umidade relativa de equilíbrio. Aqui um exemplo, eu uso soluções salinas supersaturadas. Por exemplo, se eu fazer uma solução de cloreto e lítio aqui dentro de uma vitrine, dentro de um ambiente fechado, o ar aqui tende a estabilizar numa umidade relativa de 11%. E assim vai. Às vezes é usado isso, por exemplo, colocar carboneto de potássio, uma solução de carboneto de potássio, tende a ficar com umidade relativa de 43%, que não é tão ruim para um acervo. Podia colocar brometo de sódio, 58%. Então, isso acaba sendo, às vezes, uma solução para armazenamento em vitrines. Mas notem que quando eu começo a ter infiltração de umidade aqui, essa água, essa solução tende a ir absorvendo essa água. E ela, né, vai diluindo essa solução. Então, não é uma solução infinita. Então, se tiver entrada de água, logo essa solução salina também já não fica mais supersaturada e não consegue manter a umidade. Mas, às vezes, é utilizado isso.
Isso é o que faltou da gente conversar, tá? Aqui ia passar outros métodos, né, que a gente vinha vindo, os métodos semipassivos, que é insuflar o ar. Isso aqui a gente fez já faz uns bons anos ali no museu, no MARC, aqui em Santa Catarina, era testar uma técnica de ter um ventilador, um insuflador, um ventilador com filtro que insuflava o ar para dentro da reserva quando as condições estavam favoráveis, ou seja, que a temperatura não estivesse muito alta e que a umidade não estivesse muito alta. Então, injetava o ar, esse ar então circulava e tinha uma saída aqui por uma tela que saía para o meio externo. Resumo da ópera. Funciona, né, eficiente, mas em muitos poucos dias do ano, porque quando a umidade relativa do ar está bom, a temperatura estava muito elevada. Nos momentos ainda, quando a temperatura fora estava boa, a umidade estava muito elevada. Então, foi assim, uns 8% dos dias de análise. A gente fez uma análise de um ano todo, então, só isso não foi possível manter, né, em muitas partes dos dias, você tinha temperatura elevada e umidade relativa elevada, então não tinha muito o que fazer. Mas é uma possibilidade. Então, uma evolução disso foi feita agora no Arquivo Público Mineiro, já faz também já um tempo, era associar aí desumidificadores portáteis. Então, novamente, aqui um ventilador centrífugo, que podia tanto fazer um insuflamento, quanto ficar só circulando o ar, então uma filtragem, e a desumidificação. Então, o sistema de monitoramento ficava monitorando as condições externas e internas e decidia o que era melhor. Se lá fora agora estava muito úmido, por exemplo, ligava os desumidificadores automaticamente, se não, conseguia insuflar o ar. Então, aqui o software que mostrava, aqui tinha os critérios aí, quando devia desligar e ligar. Aqui uma vista, aqui então foi com o sistema dutado, né, os ventiladores insuflavam dutados aqui, mas sem ar-condicionado, né, só o ventilador. E aqui os desumidificadores colocados aqui mais em cima, então já com uma mangueirinha que escorria água para fora. Resultado, funcionou bem, está funcionando até hoje, então isso já tem mais de uns 6, 7 anos lá. E o acervo está em boas condições. É claro que não consegue reduzir a temperatura muito. Então, só controla a umidade e faz o máximo possível para não ter temperatura elevada. Claro que tem uma oxidação um pouco maior, etc., mas esse acervo não era um acervo permanente, é um acervo provisório, então está funcionando bem, sem o custo de energia é bem mais baixo, né? Se não tem um sistema ativo de ar-condicionado, e não teve proliferação de fungo durante todo esse tempo, que estava tendo antes, né? Então, foi, assim, bastante interessante. Aqui, eu pulei aqui, mas era o seguinte, isso aqui nós estamos falando de insetos. Então, agora vamos passar um pouco, então era o objetivo dessa live, falar um pouquinho sobre os problemas biológicos e depois a gente vai falar um pouco sobre luz, para terminar esse ciclo, né? Então, aqui, sobre os insetos, né? São incapazes de regular sua própria temperatura, necessitam aquecimento ambiente para ativar o metabolismo. Eles se produzem, que eu pulei um aqui, por isso que está acima de 25, lentamente, nunca abaixo de 10 graus, são menos afetados pela variação da umidade relativa, ou seja, são ativos em qualquer umidade relativa. Então, é mais a temperatura que decide sobre proliferação de insetos. Nisso aí nós temos os cupins, que é o nosso problema. Temos 2.200 espécies de cupins, muito grande. 10% são prejudiciais, é pouco, só que eles são terríveis, esses 10%. Alimenta a celulose, esses xilófagos que absorvem, né, eles comem a madeira não deteriorada, é o nosso grande problema. Operário 5 anos de vida, rainha até 50 anos de vida. Então, isso é o nosso grande problema aí. Então, quando eu tenho temperatura mais baixa, eu reduzo essa possibilidade de ataque. Mas nós temos o outro grande
problema nosso, que são dos nossos fungos, né? Que é o nosso velho conhecido aí no nosso clima tropical, subtropical. Necessita de matéria externa, então eles usam a celulose ou o carbono onde eles conseguem encontrar, se adaptam então aos vários tipos de materiais orgânicos, cresce sobre superfícies úmidas, extraindo água da molécula do substrato. Por isso eles precisam pegar a água que está dentro desse substrato. E essa água, agora que a gente já entende de meio poroso, está dentro dos porozinhos, aquela água absorvida. Então, se a umidade relativa está mais alta, os poros estão mais cheios d'água, e aí ele consegue pegar essa água lá de dentro, e aí começa a proliferar. Então, os fungos aqui temos de diversos tipos, podem destruir. Como é que eles destroem? Eles soltam enzimas. Então, enzimas são ácidos para quebrar o componente químico né, quebrar essa cadeia orgânica para conseguir tirar ali o carbono que eles querem. E é essa enzima que vai quebrando, por exemplo, a celulose junto, né? E vai tirando, deixando o material quebradiço quando eu tenho um ataque de fungo. Aqui, cogumelo, né? É um fungo também, aqui bom para comer. Mas o fungo que nos ataca, que é o problema do acervo, é esses filamentosos, que a gente chama de mofo ou bolor, né? Então, a reprodução dele é por esporos. Aqui a gente vê uma hifa, esse caulezinho, e aqui a gente vê os esporozinhos, são muito pequenos, 1 micron, que é a sementinha. E isso eles ficam, essa sementinha, então ele solta e fica em suspensão no ar. Um coloidal fica em suspensão no ar. E aí que eles sobrevivem nos ambientes por bastante tempo, ficam dormentes, até esse esporozinho cair num local onde que ele consiga acessar a água. Então aí a gente já vê o seguinte, a proliferação do fungo depende da quantidade de esporos. A gente sempre tem esporos rodando por aí no meio externo, então a gente vive com esses esporos. Mas quando eu já tive uma proliferação de fungo dentro do meu ambiente, eu tenho uma probabilidade de ter mais esporos ali dentro se movimentando e caindo nas superfícies. Então é uma questão de probabilidade. Com mais esporos se movimentando, mais probabilidade tem de um esporo cair num local que ele consiga pegar água. Então, diminuir a proporção, a quantidade de esporos é também importante. E isso eu faço quando já teve proliferação, então, para diminuir isso, eu faço uma taxa de renovação. Pego o ar de fora e tiro esse ar, né, varro um tanto esse ar aqui que está aqui dentro. Claro, não vai reduzir completamente, porque lá fora também tem um pouco de esporos, né? Sempre tem esporos, mas isso já diminui proporcionalmente fazendo essa renovação. O outro é fazer uma limpeza boa, tirar porque ele deposita também sobre os ambientes, então fazer uma boa limpeza nas superfícies, para isso não ficar levantando cada vez lá que você se movimenta alguma coisa, né? E isso, então, são possibilidades que você tem que fazer. Então, um lugar que já foi atacado alguma vez com esporos, com fungos, tem mais chance de ter reinfestação. Isso é um problema, né? Voltaremos depois sobre a influência aí. Bactérias, isso são unicelulares, alimentos, materiais orgânicos e inorgânicos, mas eles precisam de umidade relativa mais alta, 70% a 100%. Dão inclusive sobre pedras. Aqui tem uma fluorescência salina e a gente vê a marca aqui das bactérias aqui comendo. E elas degradam, inclusive, inorgânicos, aí eles vão tirando os ligantes, né? Então, mesmo aí em alvenaria e pedra, eu tenho o risco de ter degradação, né? Se vê isso, né? Não é o nosso grande problema mais sério, onde a gente tem, na maioria dos acervos, é os fungos, né? Agora, como é que a temperatura e umidade influenciam na questão dos fungos? Então, aqui, um trabalho aqui que diz o seguinte, vamos tentar entender esse gráfico. Aqui a umidade relativa na horizontal e na vertical a temperatura. Então, numa dada condição ambiental, por exemplo, eu tenho aqui 65% e, sei lá, 25 graus, nesse ponto aqui, ó,
eu estou numa linha de condições incertas de crescimento. Mas se eu vou aumentando, no mesmo 25 graus, eu vou aumentando a umidade, aqui, eu vou seguindo nessa linha, eu começo a chegar nessa linha preta aqui, ó. Essa aqui já começa a ter a região de risco de fungo. Agora, depende do meu substrato. Então, por exemplo, aqui foi feito ensaios com couro de cabra. O couro tem mais material orgânico, então ele consegue o fungo lá achar e dependendo do tipo de porosidade, ele consegue achar a água e o material orgânico mais fácil. Então, por isso que a proliferação de fungo muitas vezes começa onde tem couro, lombadas de livro, etc., né? E depois eu vou aqui, algodão engomado, começa mais, eu preciso de uma umidade um pouco mais elevada, né? Pergaminho, então isso tudo é dita região de perigo. E aqui, região incerta, né? Isso, então, notem que quando eu diminuo, essa curva tem essa forma, então, ou seja, quando eu diminuo minha temperatura, eu até posso levantar um pouco a minha umidade relativa, que, né, essa curva está inclinada, já, né, não chega tão próximo da região de risco, mas não muito. Por exemplo, mesmo a 10 graus a 80%, eu já tenho, mesmo a 10 graus, eu tenho proliferação de fungo, se a umidade tiver 80% para cima, né? Mas não significa que se eu deixar durante 5 minutos meu acervo lá nessa condição, já vai ter fungo. Então, existe um tempo para crescimento, requerido para crescer o fungo. Aqui um exemplo, um estudo a 25 graus. Então, se eu tenho uma umidade relativa de 70%, eu vou precisar aqui, ó, em torno de 100 dias a 70% para mim começar a ter risco de proliferação. Então, isso também tem a variável tempo. Então, por isso, eventualmente eu posso ter uma umidade relativa mais alta, mas depois eu tenho que baixar para não ficar crescendo o tempo nessas condições. Notem aqui, umidade relativa 100%, 80%, em 10 dias eu já estou com risco de fungo. Então, é rápido, né? Isso aqui também é a mesma coisa, o tempo de germinação a várias temperaturas. Então, quando eu diminuo minha temperatura, eu posso ficar com umidade relativa um pouco mais alta, é o que nós já vimos, e um tempo também, tempo de germinação em dias aqui mais elevado. É o mesmo trabalho. Aí tem fonte aí se vocês quiserem pesquisar melhor. E aqui vai o dado. Qual é a umidade relativa que nós temos? A umidade relativa que nós temos no média, no litoral brasileiro, quase todo o litoral, está aqui, ó, em função dos meses do ano. Olhem, fica então de 80%, chegando a 86% aí alguns meses, porque esfria e aumenta a umidade relativa. Ou seja, nós estamos num clima naturalmente dentro já daquela zona de risco de fungo. E é o que a gente vê, né? Na casa da gente, no acervo, grande risco aí de fungo, né? Então, por isso tudo que a gente tem esse problema aí, né, da degradação biológica, e temos que tomar cuidado e colocar, então, sistemas que consigam reduzir essa média da umidade relativa. E isso fica, então, o recado disso é que é o nosso problema aí que degrada mais rapidamente o acervo e reduzir a umidade relativa. Então, de alguma maneira. Então, ou tentando sistemas mistos, né, sem pensar em ter um sistema já de ar-condicionado. Primeiro usa um desumidificador, você consegue reduzir a umidade relativa. Sobrou mais grana e condições, você consegue reduzir um pouco a temperatura, para reduzir a oxidação, usando ar-condicionado. E aí você quer agora, tem mais condições financeiras, etc., pode ir reduzindo mais sua temperatura e controlando a tua umidade relativa. Mas primeiro a umidade relativa. Esse é o recado que eu daria, né? E não só eu, né? Vários pesquisadores aí, esse é o caminho. E agora passamos para o nosso último tema,
que é a luminosidade, que prometi que eu ia falar um pouco para vocês. Sem entrar em muitos detalhes, aqui é o seguinte, quando eu tenho um corpo numa dada temperatura, isso aqui é a temperatura do Sol, da superfície do Sol, é considerada em torno de 6.000 graus. Ele emite uma radiação, uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, quando encosta numa superfície, faz da agitação molecular e aquece a superfície, né? Por isso que a gente nota a radiação do Sol, né, batendo na gente, né? Então, um corpo a 6.000 graus emite essas ondas eletromagnéticas, mas não com a mesma frequência. Ondas eletromagnéticas, né, que nem ondas de rádio, etc., tem várias frequências. Então, essa aqui é a comprimento de onda, ou frequência. Do lado esquerdo aqui, a gente vê que tem ultravioleta, depois vem raio-x, raio gama. E do lado direito, nós vamos mais para frente e começamos a encontrar ondas de rádio, TV, etc. e tal. São ondas eletromagnéticas maiores. E nessa faixa aqui, desde 0,2 até 40 micros, é o que a gente chama radiação térmica. Então, o que a gente consegue ver aqui? Ó? O Sol emite todo esse espectro de radiação, são todos esses comprimentos de onda de radiação juntos. Tem um espectro que nos interessa, que é esse quadradinho aqui, que é o dito espectro visível. Então, mais do lado esquerdo, eu tenho de 0,3 microns, é o comprimento de onda dessa radiação eletromagnética. Quando essa radiação eletromagnética atinge nossos olhos, nossos cones e bastonetes, se atinge com um comprimento de onda de 0,3, essas células mandam uma informação para o nosso cérebro e diz, isso é azul. Se tiver 0,7, o comprimento de onda, manda lá, ó, é vermelho. E entre eles lá o espectro do arco-íris. Então é assim que a gente vê as cores. Mas notem aqui que nós temos um espectro do Sol de vários outros comprimentos de ondas que a gente não vê, mas ela se transforma em calor, né? Tudo isso aqui, quando bate essa onda eletromagnética, gera energia, né? E aquece. E tem uma partezinha aqui do Sol que a gente vê um rabinho aqui que fica ultravioleta. É claro que nem tudo o que o Sol emite chega aqui na superfície da Terra. Eu tenho as camadas do ar e dos gases que tem ali que bloqueiam um tanto da radiação. E aí, em algumas frequências. Então, por exemplo, o ultravioleta, o Sol emite, mas tem a dita camada de ozônio, que é um gás lá, um O3, e ele não deixa passar essa frequência que é ultravioleta, que é prejudicial a gente, né? Então, por isso que tem o buraco no ozônio, é quando tem a destruição, não tem tanto ozônio aqui na atmosfera, esse ultravioleta nos atinge, né? Então, e esse ozônio é destruído pelos gases fluorocarbonados que estavam dentro do líquido da geladeira, ou nos isopor, nos desodorantes, usavam esse gás dito freon, e que liberava, ia lá e reagia com o ozônio, aí destruía essa camada e a ultravioleta passava, né? Hoje esses gases já estão proibidos, mas ainda a gente tem regiões com pouco ozônio, né? Então, esse ultravioleta é prejudicial para a gente, para o DNA da gente, mas também ele quebra as cadeias celulósicas, cadeias orgânicas dos materiais de acervo, né? Então, por isso que se deixa alguma coisa no sol ou sobre luz ultravioleta, vai ficando quebradiço, porque vai quebrando essas cadeias, né? Então, isso é um risco que sempre se tem, né? Mas um corpo a qualquer temperatura também emite radiação onda eletromagnética. Então, aqui vemos aí o dito espectro, né? Um corpo a 1.000 graus tem esse formato, a 100 graus tem esse formato. A temperatura ambiente, ele vai indo para cá, essa barriga aqui. Até assim, quando não emite mais radiação térmica, 0 Kelvin, menos 273 graus, só ali ele não emite, enquanto isso ele fica emitindo, né? Então a gente fica trocando calor por radiação. O que vemos aqui? Ó? Vemos aqui que um corpo a 1.000 graus
emite uma radiação que tem um espectro aqui, ó, pega um tanto aqui do espectro visível. Então, o corpo a 100 já não emite mais, por isso que a gente não vê um corpo numa sala escura, um corpo a 100 graus, você não enxerga. Mas quando você começa a aquecer e ele passa 500, 600 graus, ele já começa a pegar um rabinho aqui, ó, e começa a emitir nesse radiação de 0,7. E eu começo a ver vermelho. Então, um corpo, quando eu aqueço no escuro, ele começa primeiro a emitir vermelho, porque é esse primeiro pedaço do espectro. Quando eu começo a aquecer mais, ele começa a andar nesse espectro. E aí ele vai emitindo também as outras frequências. Quando ele emite todas as frequências de uma maneira mais homogênea, ou seja, ele está bastante quente, em 1500 graus, eu já vejo branco. Por quê? Uma característica nossa, dos nossos cones bastonetes, quando vem radiação de todos os comprimentos de onda, embaralha a gente enxerga como branco. Então é a mistura de todas as cores. É aquele experimento, devia até ter feito aqui, esqueci. Ele pega aquele disco, acho que já fiz, né, já viram isso, já fizeram, pega um disco com as várias cores do arco-íris e gira ele. Quando você gira, você está vendo todas as frequências misturadas, vindo junto, e a gente vê ele branco, né? Então, por isso o Sol emite uma luz branca, que é a mistura de todas elas. E isso é o que acontece com as lâmpadas incandescentes. Tem um filamento muito quente que tenta imitar o Sol. Então, quanto mais quente o filamento, mais se aproxima do Sol, mais manda aquele espectro misturado com uma boa proporção, que é o nosso padrão. Então, é isso que a gente está acostumado. Então, lâmpadas das ditas halógenas dicróicas conseguem mandar quanto mais quente, mais aqui em todo o comprimento. Então, tem melhor reprodução de cor. Então, ela tem uma boa reprodução de cor, quanto mais quente a lâmpada incandescente. Problema, alto consumo e aquecimento. E aqui a gente já vai poder ver por quê. Porque a energia que a gente está usando na lâmpada não está sendo usada só para gerar luz visível, mas para gerar toda essa energia aqui embaixo aí dessa curva, que é aquecimento. Então, por isso que elas são pouco econômicas, né? Está desperdiçando em calor e aquecem o ambiente, né? Então, isso é o tipo do lâmpada incandescente. Vantagem, boa reprodução de cores. Segundo tipo, as fluorescentes. Então, tem umas fluorescentes convencionais, essas já enroladinhas, que é as ditas compactas aí, mas são fluorescentes iguais. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, que é usado em iluminação da rua, são o segundo tipo aí. Como é que ela funciona, né? Sem entrar em detalhes, eu tenho aqui um gás aqui que é ionizado aqui dentro quando passa a corrente. Esse gás aqui, essa ionização, os elétrons acabam saltando de órbita, e quando eles voltam, ele emite um fóton, um quanto, ou uma onda eletromagnética, que é ultravioleta. Então, as lâmpadas fluorescentes emitem internamente ultravioleta, mas elas têm uma camadinha de fósforo, algum material ou outro aqui que é colocado, o pozinho branco, quando a gente quebra uma lâmpada, sai o pozinho branco. Por quê? Esse ultravioleta, ele atinge esse pozinho branco, lá ele também tem um salto de órbita, os elétrons nesse pozinho, quando eles baixam de volta, eles não emitem mais ultravioleta, emitem em outro espectro, no espectro visível. Ou, mais ou menos, eles não emitem exatamente em todo o espectro, às vezes emitem mais azulado, às vezes mais avermelhado, então tem uns buracos ali. E é por isso que a gente diz que ela não tem uma boa reprodução de cores. Então, elas são econômicas, porque você emite só mais dentro do visível, mas ele não emite igualmente, igual ao nosso padrão, que é o Sol, que né, que tem esse padrão mais homogêneo. Então, vantagem, baixo consumo. Desvantagem, reprodução de cores mediano. E tem uma leve emissão de ultravioleta, porque às vezes esse pozinho aqui não segura tudo ultravioleta. Então, poderia ser colocado como uma desvantagem. Até a gente vê, porque as luzes negras, né, em boate, né,
que se tinha, né, que ficava, tem a luz negra, na verdade é a mesma lâmpada sem o pozinho. Aí você recebe a luz ultravioleta, aí se você está com uma camisa branca, ela também tem substância que faz a mesma coisa do fósforo, então ele absorve ultravioleta e emite no visível, por isso fica brilhando branco os dentes da gente, o carbonato de cálcio faz isso, né? É claro que você tem maneiras de reduzir o ultravioleta colocando filtros, não só na janela, como em volta das lâmpadas, que absorve esse ultravioleta e não deixa passar, né? Só que a gente sabe que nada é 100%, então esses filtros não absorvem 100% do ultravioleta, mesmo você colocando na tua janela. E eles envelhecem com o tempo, então tem que estar trocando também, dependendo da incidência de luz, etc e tal. Uma coisa que, assim como o carbonato de cálcio dos dentes, o algodão, né, branco que absorve ultravioleta já é uma dica que a gente, quando utiliza cortinas de algodão, algum linho, algum outro material que absorve ultravioleta, ele também está fazendo esse papel de absorver ultravioleta e emitir na luz visível. Então, isso também é uma possibilidade, quando você não tem outro jeito e tem uma janela, colocar uma cortina branca nela. Então, isso dá uma melhorada, uma redução no teu UV que vem de fora, né? E, eventualmente, fazer em volta as lâmpadas também. Eu não vi muito estudo disso, mas poderia ser uma ideia, né? Se você tem fluorescente, de botar ali, né? Claro, tem risco de incêndio, etc. Tal, tem que pensar, né? Então, isso a ver. E, por último, temos os LEDs que estão chegando aí, né? Então, o que são os LEDs, né? Os LEDs são, agora, não usa, então, ultravioleta, ele tem um semicondutor lá dentro, que quando passa a corrente, ele emite radiação num dado espectro. Os LEDs, inicialmente, só tinha vermelho, então, emitiam no espectro vermelho. Depois começou a ter o verde e ter o azul, em outros espectros. E daí foi conseguido juntar tudo e ter um espectro branco. Isso não faz tanto tempo, né? Quando descobriram isso, talvez faz 10 anos atrás, alguma coisa assim. Quem descobriu isso ganhou um prêmio Nobel aí há 2 anos atrás, 3, de física, pelo LED branco, né? E a revolução que foi isso. Porque agora eu posso ter esses LEDs dentro das lâmpadas. Então eu tenho as lâmpadas LED, na verdade, tem pequenos emissores lá dentro, né, diodos. Elas estão também presentes dentro das lâmpadas dito dicróicas, que eram aquelas lâmpadas que antes eram incandescentes, agora eu já posso comprar como LED. Então, vantagem, baixo consumo, maior durabilidade. Eu coloquei ali, teoricamente, elas seriam mais duráveis, mas às vezes o que está dando algum problema não é o LED lá, o semicondutor, é a eletrônica que tem ali dentro. Ele tem que ter uma transformação de 220 volts para 12 volts, ele trabalha lá dentro, e às vezes, depende da qualidade do fabricante, é ali que está o problema, né? Então, tem que ainda amadurecer, né? Reprodução de cores mediano, porque ainda está se desenvolvendo para conseguir ter um espectro de cor homogêneo, simulando o Sol. Então, nem todos os LEDs, mas isso está melhorando, né, para ter um bom espectro de reprodução. Uma leve emissão de ultravioleta ou azul, porque às vezes não é só ultravioleta. Ultravioleta bem lá no esquerdo do nosso gráfico, né? Mas o azul está ali também. Então, o azul também tem bastante energia. E esse azul também pode ter energia suficiente para ir quebrando as minhas cadeias, né, orgânicas ali, celulósicas, por exemplo, do meu material. Então, às vezes não é só o azul mesmo, né? Não é só o UV mesmo, tem o azul. Então, em alguns modelos tem forte emissão do azul, e isso pode dar uma certa degradação. Mas às vezes você precisa do azul para ter reprodução de cor, então é sempre um problema, né? Então, por isso que eu botei um asterisco ali em evolução. Então, existem estudos que dizem que o LED não tem energia suficiente para degradação, o outro já mostra que sim, então eu não sei bem, então isso tem que pesquisar mais aí, e não consigo dizer com exatidão. Agora, um outro detalhe, por que essa cor, por que eu tenho alguma coisa, por exemplo, de cor vermelha, né?
isso aqui está vermelho por quê, né? O que é a ideia de reprodução de cor? Porque esse material aqui, ele, na verdade, absorve todo o espectro que está vindo de radiação dessa lâmpada que está aqui e só reflete o vermelho. E aí eu vejo a radiação, eu interpreto a minha radiação 07 como vermelho. Então, na verdade, ele é um não vermelho, porque ele absorve tudo e não reflete, não absorve o vermelho. Um material branco é porque ele reflete tudo. Eu vejo todo o espectro que está vindo. E o preto é porque ele absorveu tudo e eu não vejo nada, né? Não chegou nada nos meus olhos. Por isso, essa questão da reprodução de cor. Eu preciso que o meu espectro venha com todas as frequências. Porque, senão, eu fico mascara a cor que está aqui. Porque talvez, imagine assim, ó, imagine se essa lâmpada mandasse todo o espectro, menos o vermelho. Aí não ia refletir o vermelho, eu não ia ver. Então ia ver nada, então ia aparecer preto. Então é isso que é a busca então de fontes que que mandem todo o espectro de cor. Isso às vezes tem lâmpadas, por exemplo, as fluorescentes, algumas mandam muito espectro azulado, então você parece que tem aquela impressão que você é meio cadavérico, né? Outros lâmpadas mandam muito espectro avermelhado, então não manda o espectro mais azulado, então as coisas aparecem, né, não dá uma boa reprodução, parece que você que tem uma cor diferente. Então é por isso que não é bom usar isso, de não ver esse tipo de lâmpadas, tanto em vitrines, quanto desde exposição aí em shopping, né, de roupas, né, porque você compra uma roupa de uma cor azul e quando sai lá fora você vê que é roxa, ou mesmo para o teu acervo, né, para exposição. E outro é usado até por querer, né? Por exemplo, você vai num açougue, às vezes a carne ali parece vermelha, bonita, né? Aí quando você leva para casa, abre em casa, está meio azulada, né? Então, por causa disso, se tiver uma lâmpada que não tinha um espectro azulado, e você não via a cor azul, né? Então, isso é a questão de iluminação. Mas esse é e outro, né, que essa quantidade de luz ultravioleta ou azul de alta energia, é um processo cumulativo, assim como a radiação raio-x que a gente, né, vai acumulando, todo esse tipo de radiação, ele vai acumulando o dano. Então, é um número, depende da potência, da intensidade dessa radiação e do tempo exposto, né? Então, por isso, eventualmente, se não tem problema de tirar um acervo de vez em quando e levar para um ambiente que eventualmente tem um pouco de radiação, o que não pode é deixar ele sempre exposto lá, né? Então, por isso que a gente diz em reservas, tampar toda e qualquer fonte de radiação externa que vem pelas tuas vidraças, pelos teus vidros. Então, tem um blackout lá completo e acende as lâmpadas quando vai trabalhar lá dentro, depois apaga, né? Ou deixa dentro de armários, etc. e tal, né? Para reduzir esse tempo em função da radiação, né? Fotos, né? Então a foto também, às vezes é muito curto, mas pode ter muita radiação azul, né? Às vezes não tem UV, mas tem o azul. Então por isso que obras aí muitas vezes é proibido tirar foto com flash por causa disso, né? Então o tempo é curto de um flash, mas é muito intenso e claro, várias fotos vai acumulando o dano. Tá? Então é o seguinte, hoje foi mais curto. Tá aqui meu e-mail também, se tiverem dúvidas, e aí é só me contactar. E estou aberto aí para, se tiver alguma pergunta, e não só hoje, mas se tiverem aí, quando vocês um dia olharem esse vídeo e quiserem entrar em contato, eu vou continuar com esse e-mail certamente, tá? Então, obrigado, Suzane, que volto, deixa-me ver aqui. Obrigada, professor. Obrigada pelas explicações. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui nos ensinando coisas novas, sobretudo para os acervos.
se todos conseguirmos adotar as questões técnicas e científicas que o senhor já nos explicou, se a gente conseguir, de fato, adotar isso de uma forma simples, a gente vai conseguir, de fato, uma melhora na conservação dos nossos acervos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu tenho alguma pergunta. Só um minutinho, professor. Tá. Vamos ver aqui. Eu achei muito interessante, eu sempre tive essa dificuldade em saber por que no caso da exposição ao sol, por exemplo, sempre se diz, é importante que os acervos eles fiquem numa reserva técnica sem luz de preferência externa nenhuma, né? E eu não tinha essa clareza, desculpe aí a minha ignorância, mas eu não tinha essa clareza que era em função da ultravioleta. E, de fato, e o fato disso ser uma questão cumulativa. Na verdade, pensei, bom, se você deixar um pouquinho fora, não tem problema. Mas não, o problema é que ele vai acumulando, né? Então, assim, se a gente deixar durante muito tempo, ele, na verdade, vai acabar estragando o acervo por conta desse tempo que ele está sendo submetido a essa cor ultravioleta. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui. A Vanilde Ghisoni. Quero agradecer ao professor Saulo por dividir seu conhecimento de forma tão didática. Suas falas são excelentes. Gostaria de sua opinião sobre o papel da ventilação mecânica na preservação de acervos que estão armazenados em espaços não climatizados. Certo. Vanildo, obrigado aí pelo... É sempre complicado, porque quando uma resposta sempre difícil de responder tua pergunta. Porque é o seguinte, por um lado, você pode ter no teu ambiente uma concentração de fungos muito elevada, que seria bom você fazer uma ventilação para tirar essa quantidade de fungos. Mas, por outro lado, pode ser que nesse momento que você está fazendo a ventilação, tenha umidade relativa muito alta lá fora. Então, até que ponto isso que você está ganhando de um lado está perdendo de outro, né? Então, depende se realmente você tem fungos muito elevados lá dentro, ou esporos, muitos esporos, e se lá dentro está com umidade relativa muito alta. Porque se tiver muitos esporos, mas a umidade relativa está baixa, não tem risco de proliferação. Então, e aí você vai começar a insuflar ar e vai começar a entrar a umidade relativa lá para dentro alta, e aí se perde do outro lado. Então, assim, o que é bom é ter esse dito um monitoramento externo e interno para você saber quando é bom você poderia abrir tua janela e trazer esse ar que não esteja tão ruim, né, lá fora, né? É mais ou menos o que a gente fez e tem feito tanto com essa questão aí que foi testado lá no MARC, né, como lá no Arquivo Mineiro, teve até num acervo da Logosófico, lá em Belo Horizonte, também a gente fez isso, usando desumidificador e insuflamento. E eles, um misto, né, e ficar decidindo quando que compensa colocar ou não. Então, ou pela própria, pode fazer, sem fazer um sistema automatizado, é só olhando os valores, né, e dando um sinal, né. Então, isso que a gente fez bem lá no início, no Museu do Cruz e Souza, era assim, dava um sinal na tela, e a pessoa, opa, está na hora de eu abrir a janela e fechar as janelas, para conseguir ter essa renovação diária, ou de vez em quando, ou cada 3 dias, 4 dias, 5 dias, para dar uma renovada nesse ambiente com fungo. Então, assim, não consigo dizer exatamente, né, mas é mais ou menos essa a ideia. Obrigada, professor. Aqui tem uma da Simone Harger. Professor, dentre as lâmpadas disponíveis, qual seria a mais adequada? Seria interessante verificar o espectro de emissão do fabricante para verificar se emite na região do UV? Sim. Então, até então nós tínhamos, por exemplo, tinha algumas lâmpadas, quando não existia LED, você tinha tipo de lâmpadas não só incandescentes, mas fluorescentes, que tinham já filtros para que não emitisse na região de UV. Então, existia lâmpadas da Philips e de outras, específicas para acervos onde tinham baixa emissão de UV. Então, isso era recomendado.
Hoje, com os LEDs, quase as coisas começam já a mudar, né? Você consegue já ter LEDs que não tem tanta emissão de UV como as fluorescentes, porque o princípio de funcionamento dela não é por UV, né, internamente. Então, você já consegue ter menos UV. Agora, vou ser sincero, eu não estudei ainda, não vi ainda lâmpadas LED específico para acervo, que não tenho nenhuma parcela nem de UV, nem de azul de alta intensidade. Mas, com certeza, a gente está em desenvolvimento rápido nessa área, já vai ter, se já não tem, lâmpadas específicas para acervo, ou essas nossas mesmo, mais comum, eles vão conseguindo já reduzir essa intensidade. Então, fico devendo e até vou pesquisar mais aí se consigo encontrar alguma informação mais recente, né? Mas a gente tinha né, há 5, 8 anos atrás, a gente tinha as específicas da Philips, os RAM, específicas que não emitiam UV, ou emitiam pouco UV, mas eram bastante caras. Eu acho que, então, a próxima pergunta, ela meio que entra nessa sua explicação, mas eu vou fazer de qualquer maneira. É da irmã Oneide Barbosa Coelho, irmã Oneide Barbosa Coelho, que ela é a coordenadora do Memorial do Centro Educacional Menino Jesus. Ela pergunta se as lâmpadas quais seriam as lâmpadas que devem ser usadas em memoriais, ou seja, para acervos. Tá, é a mesma, irmã Oneide. Eu vou dar uma pesquisada melhor do que temos atualmente aí e lhe contacto. Tá bom. Muito obrigada. Tá. Então, temos aqui do Cândido Gazzoni. Professor, parabéns e obrigado pela ótima palestra. As novas fluorescentes falsas, feitas de LED dentro, também emitem UV. Essa quantidade é significativa? Obrigado. Ainda falta, isso que estava dizendo, o nosso grande problema, falta ainda regulamentação, ensaios, dados sobre isso. Então, a gente recebe essas lâmpadas e não tem ali o espectro dela. Esse é o grande problema. Então, por isso que está difícil de eu responder essas perguntas, pela falta de dados técnicos. Eu até pesquisei algumas aí e não vem o espectro de quanto ela emite. Então, e não achei nenhum fabricante que dissesse, olha, meu espectro é esse, sabe? Então, por isso que eu disse, tem estudos que já fizeram, que mostraram que ela não era, que as lâmpadas LEDs normais, agora a gente não sabe o que a gente compra, o que é o normal, né? Porque o nosso é China, etc., né? Que não tinha risco, e outros estudos mostraram que tinha. Então, por isso que ainda isso está meio no ar ainda, mas certamente, eu concordo, nós teríamos que ter aqui, aí vai o papel das nossas agências, e de ter um selo lá em metro que tivesse o espectro. Olha, essa emite, essa não emite. Então, mas isso ainda falta no Brasil e em vários locais aí nós não temos isso, né? Infelizmente. É uma pena, porque isso, na verdade, afeta diretamente o nosso acervo, né? O fato de a gente não ter disponível essas informações básicas, elas vão, de uma certa forma, impactar no acervo. A gente tenta fazer o correto, mas, às vezes, por falta das informações, a gente acaba não fazendo o correto. Bom, outra pergunta é da Alessandra Baltazar. Escanear documentos também pode gerar esse dano? Sim, mas como diz, é cumulativo, o tempo é pequeno. Ali você tem uma fonte que certamente tem o azul, né? O azul intenso, eventualmente alguma fonte também de UV, mas o tempo é pequeno. Então, não tem problema se escanear uma vez cada tempo, uma vez por ano, sei lá, não pode estar constantemente escaneando. Então, aí, sim, você vai começar a ter acumulação de danos. Obrigada. Janaína Evangelista. Professor, podemos dizer que a exposição excessiva à luz em obras em madeira causa os craquelês? Sim, sim, causa, porque o craquelê, ele é uma função, como é que é o problema do craquelê? É que você tem dilatação da madeira como material higroscópico, a gente já viu, dilata bastante,
vai absorvendo e soltando a umidade, né? E vai aumentando a dimensão e diminuindo. Se a tua pintura que está aqui em cima, ela tem elasticidade suficiente, ela anda junto e não acontece nada. Agora, quando ela vai perdendo a elasticidade, ela já não consegue andar junto. Então a madeira dilata e cria tensões ali, como ela já não tem essa elasticidade, ou seja, ela não é tão mais resistente, rompe, vai dando pequenas fissuras no início, né? E isso vai aumentando essas fissuras até ele romper completamente e dar o craquelê. Então, o que causa a redução dessa resistência mecânica é oxidação e hidrólise, temperatura e umidade, mas também o UV, que vai quebrando também as cadeias ali da própria tinta, que é um material orgânico, né? Então, a resposta é sim, o UV também causa, né, ou é um fator de potencialização do craquelê. Obrigada. Lígia Camilo, professor Saulo, as lâmpadas de LED do microscópio digital ficam próximo do objeto. Tem informação a respeito? O fabricante não envia espectro, realmente. Parabéns por todas as palestras e muito obrigado por sua excelência e generosidade. Abraço. Tá bom, obrigado. Novamente, ali, eu também não sei quanto tempo o material fica exposto nesse microscópio. Então, é a mesma questão do xerox, tá? Então, se for pouco tempo, não é um grande risco, né? Então, isso também é um detalhe, né? E sim, temos esse problema. Mas, assim, o que diz é o seguinte, é que as lâmpadas LED ainda emitem menos que as fluorescentes. Isso foi um fato já quando ela veio. Então, no início se pensou, como o princípio dela, né, repetindo, como o princípio dela não é ter uma UV dentro dela, ela já, né, não gera UV por natureza, se imaginava que ela era inócua. Mas aí viram que ela sempre tinha ali no azul de alta intensidade um potencial ali que tinha um pouquinho, né? Mas, assim que eu posso dizer, sem assinar muito embaixo, que elas são melhores do que as fluorescentes. Das fluorescentes normais, sem ser fluorescente, aquelas que já têm anti-UV, etc. e tal, né? Estão falando das lâmpadas de mercado. Eu acho que usaria a LED com mais segurança do que uma fluorescente. Obrigada. Outra pergunta da Simone Hager. Existe algum equipamento laboratorial que consegue medir o quanto a luz das lâmpadas emite? Ou seja, fornecer um espectro de emissão? Sim, tem equipamentos, né? Nós estávamos até, inclusive, no nosso laboratório lá, tentando montar mas nós não conseguimos pegar todo o espectro do UV, mas existem equipamentos, eu acho que o IPT em São Paulo tem, eventualmente a USP, algum laboratório lá, não sei se tem, mas em outros países, sim. Então, mas isso é um gargalo, né? Nós estamos precisando ter isso. O problema é o custo, né? Desafio para o senhor, né? O senhor, como um grande inventor aí, que já tem feito várias coisas em várias áreas, quem sabe esse desafio pode ser um bom desafio para o senhor, hein? Vou anotar. A área Vou anotar. Bastante, quem sabe, aí ano que vem a gente faria uma live específica sobre esse estudo. O que o senhor diz aí? Tá na lista 2021. Voltaremos, então. Então, tá bom, 2021 estaremos aí. Tá. Bom, professor, as perguntas aqui, elas terminaram. Eu não tenho mais nenhuma pergunta que me foi encaminhada aqui. Então, o que só me resta mesmo é agradecer pela milésima vez, porque a gente sabe desse seu esforço, desse seu voluntariado aqui conosco, né? E a importância que a gente vê na disseminação desses conhecimentos. Entendemos que isso é a questão que, na verdade, pode mudar um pouco a realidade que a gente vive, né? Então, muito obrigada mesmo, de coração, aqui pela palestra.
Muito obrigada por sempre tão gentilmente estar à disposição, né, da gente e, sobretudo, também do MARC, do Museu Histórico de Santa Catarina, de tantos outros museus que o senhor tem auxiliado. E, na verdade, o senhor tem feito realmente a diferença, porque o senhor tem contribuído em relação à conservação dos acervos, mostrando como que isso pode acontecer de uma maneira digamos, técnica e científica, né? Então, muito obrigada por isso. E aí, para finalizar aqui, também eu tenho que agradecer os participantes da live, eles desde abril, eles estiveram aqui conosco, assistindo, nos prestigiando e, sobretudo, fazendo os comentários, porque também é importante essa troca, não adianta simplesmente dar uma palestra e não ter essa possibilidade de troca. Então, muito obrigada também pela participação das pessoas, pela audiência que nos foi concedida durante esse período. Como eu já havia falado no início, essa foi nosso último evento de 2020. Nós encerramos aqui com esse ciclo de palestras muito felizes, porque realmente a gente conseguiu fazer a diferença, no sentido de que a gente conseguiu trazer pessoas de outros lugares do país e que conosco estiveram aqui ouvindo esses profissionais maravilhosos, esses palestrantes maravilhosos que trouxeram informações muito importantes para a área da conservação e restauração. Então, eu também gostaria de agradecer à diretoria da CCR, em nome, então, do grupo composto pelo cientista da conservação, o Tiago Guimarães Costa, que sempre abriu aqui as nossas lives, e que, na verdade, ele fica no backstage para nos auxiliar em tudo que a gente precisa, né? E ele faz também o contato com todos os palestrantes para ver como é que se faz ou não a questão da apresentação, ensinou alguns as novas mídias, porque tudo isso foi uma descoberta, tudo isso, na verdade, foi uma construção coletiva, não foi uma construção individual, né? Também agradecer às conservadoras restauradoras Karen Kremer, que tem trabalhado nos posts, foi ela a autora de todos os cartazes desse ciclo de palestras. Ela também foi responsável pelo MailChimp, ou seja, ela encaminhou para todas as pessoas que tinham já feito alguma inscrição a lembrança, o encaminhamento de cada uma das palestras que ocorreram ao longo do ano. A Glória Maria Grisar Vilar, que primeira secretária até então, e que também, junto aos associados, fez toda a divulgação. A Vanilde Rolinghizone, que tem nos auxiliado também no contato de vários palestrantes, inclusive o senhor, na verdade, foi o contato trazido pela Vanilde, né, e pelas arquitetas Fátima Regina Altoff, responsável pelo nosso Facebook, que todas as informações do Facebook são responsabilidade dela, a Simone Harger, pelo auxílio aqui durante a nossa transmissão. Ela, na verdade, faz o papel de ACCR no chat, ela dá todas as indicações relativas à nossa realização do nosso evento, e ela também foi a responsável pela criação do canal do YouTube, o ACCR-SC, onde todas as palestras gravadas, elas estão já sendo incluídas nesse canal. Então, a gente tem um lugar onde a gente tem esse ciclo de palestras 2020 já disponível. Claro que não é só palestra, que ela vai ser colocada também na sequência, mas as que foram gravadas a partir da quinta. Infelizmente, antes disso, a gente estava numa plataforma onde não havia possibilidade de gravação, e, em função disso, a gente não tem as primeiras palestras gravadas, o que para nós foi uma pena, mas, enfim. E também a Karina Bacejo, que também, da mesma forma, tem auxiliado, então, na questão quando são feitas perguntas no chat, as pessoas me encaminham via celular, que aí eu leio as perguntas, então tem todo o envolvimento com as pessoas, são tiradas fotos, feitos prints das apresentações para o registro da CCR, então, realmente, toda essa equipe com muita competência e comprometimento,
eles tornaram possível a realização desse ciclo de palestras. Então, eu só tenho que agradecer que somente uma equipe, um time é que consegue fazer as coisas irem para frente, não é a questão de uma única pessoa, mas dentro de uma associação, como é um voluntariado, né? Então, na verdade, somente um time interessado é o time que realmente faz com que a coisa aconteça. Então, eu passo a palavra para o professor Saulo, se ele quiser ainda falar alguma coisa, fazer alguma consideração final. Professor Saulo. Simplesmente queria agradecer, Suzana, SCR, Tiago e toda a equipe que você citou, e foi um prazer aí de poder passar alguma informação. Às vezes não consigo completamente, mas essas perguntas também vão me dando ideias do que ir pesquisando e fazendo. Então, essa interação é muito importante. A pandemia tem todo esse lado ruim aí, né, que estamos todos anguniados, mas às vezes tem essas coisas boas que de vocês fazerem isso, e a gente conseguir mesmo à distância aí, se comunicar e trocar essas informações. Então, muito obrigado, foi um prazer, e fico também à disposição aí de todos aí, quando precisarem. Muito obrigada novamente, professor. Realmente a pandemia foi um divisor de águas, digamos assim, e realmente tudo, digamos assim, todas essas dificuldades, elas, na verdade, nos trouxeram uma nova perspectiva. Eu acho que a gente precisa realmente trabalhar dentro de uma nova perspectiva, como dizem, sair da nossa caixa, né, do nosso lugar comum, e começar a pensar um pouco diferente para tentar trazer pessoas e fazer com que as questões elas aconteçam de uma outra maneira. A gente vai descobrindo ao longo do caminho, a gente não tem respostas, assim como quando a gente começou, a gente não tinha a mínima ideia de como é que a coisa iria funcionar, a gente foi construindo passo a passo. Na verdade, isso é uma construção coletiva e de passo a passo. Mas, olha, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pela transmissão dos seus conhecimentos. Eu desejo a todos um excelente final de ano e que, certamente, ano que vem a gente consiga novamente estar aqui, fazendo lives ou, quem sabe, outras coisas, mas estar aqui trazendo novas informações e novas abordagens sobre a conservação e restauração. Muito obrigada, professor Saulo, e muito obrigado pelos demais palestrantes que aqui estiveram nos ajudando e contribuindo com a sua expertise. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Valeu, professor. Obrigado, hein?